Imagine a cena. Você está em um bar, conversando com amigos. O ambiente é barulhento, risadas ecoam, copos se chocam. De repente, você percebe que ela está olhando para você. Não um olhar casual, mas aquele que mistura curiosidade e desafio. Ela ainda não sabe por quê, mas algo em você acendeu um gatilho silencioso no cérebro dela. E é nesse instante que o vício começa. Um vício que, se você souber alimentar, pode fazer com que ela pense em você antes de dormir, ao acordar e até no meio de uma reunião importante. O que poucas pessoas entendem é que esse processo não é sorte. Não é magia, é biologia e psicologia puras. O cérebro humano, e principalmente o feminino, responde a certos estímulos como um jogador responde a uma máquina caça-níqueis, sempre esperando a próxima recompensa, incapaz de largar. E é exatamente isso que vamos desvendar agora. E vamos começar pelo primeiro gole, aquele momento inicial que decide se você será apenas mais um ou a dose exata que vai despertar nela uma sede impossível de saciar. O primeiro gole. Pense na última vez que você tomou um gole de uma bebida nova e, mesmo sem saber se gostava ou não, sentiu vontade de experimentar de novo. É exatamente isso que acontece no primeiro contato entre um homem e uma mulher. E o mais curioso é que, na maioria das vezes, esse primeiro gole não tem nada a ver com palavras, mas sim com presença. Quando você entra em um ambiente e transmite autocontrole, segurança silenciosa e desinteresse calculado, o cérebro dela registra isso como algo fora do padrão. Por quê? Porque a maioria dos homens faz exatamente o oposto. Fala demais, tenta agradar, demonstra ansiedade para ser aceito. Você, ao não fazer isso, quebra a expectativa. Na psicologia evolutiva, chamamos isso de marcador de alto valor, sinais sutis que indicam que você é um recurso raro, alguém que não precisa implorar por atenção. Mulheres, instintivamente, são atraídas por homens que exibem esse padrão porque inconscientemente associam isso à capacidade de liderança, proteção e escolha seletiva. E aqui está o ponto. O impacto inicial não vem de impressionar, vem de intrigar. Uma troca de olhares que dura meio segundo a mais que o normal. Um leve sorriso de canto que ela não consegue interpretar. Uma postura relaxada, enquanto todos ao redor estão tensos. Esse é o primeiro gole, o sabor inicial que não revela a receita, mas deixa uma pergunta: quem é esse cara? E é nesse instante, antes mesmo de qualquer conversa profunda, que você planta a semente do vício. Ela pode até fingir que não notou, mas o cérebro dela já está em alerta, pedindo a próxima dose. No próximo ponto, vamos falar sobre o que mantém esse interesse pulsando, o efeito montanha-russa, o segredo por trás de emoções intensas que criam dependência, o efeito montanha-russa. Se o primeiro gole desperta curiosidade, o efeito montanha-russa é o que transforma essa curiosidade em desejo crescente. E aqui está a verdade brutal. Emoções constantes e previsíveis matam o interesse. O cérebro humano é programado para buscar novidade, especialmente quando se trata de relacionamentos. Quando uma mulher interage com um homem que alterna momentos de alta intensidade emocional com períodos de distância estratégica, algo poderoso acontece. O sistema de recompensa do cérebro, o mesmo que reage a jogos de azar e redes sociais, começa a liberar doses de dopamina de forma irregular. Esse padrão imprevisível é viciante. Na prática, isso significa que você não é o homem que responde imediatamente todas as mensagens, nem o que está sempre disponível. Mas também não é o cara frio e indiferente o tempo todo. Você cria picos de conexão, olhares intensos, conversas profundas, momentos de riso, e depois desaparece o suficiente para que ela sinta falta. Psicologicamente, isso se chama reforço intermitente, um dos gatilhos mais potentes para criar fixação emocional. É o mesmo princípio que faz alguém puxar a alavanca de um caça-níqueis mais de 1000 vezes, a incerteza sobre quando virá a próxima recompensa. Visualize. Uma noite vocês têm uma conversa arrebatadora. Ela sente que está se aproximando de você de forma única. No dia seguinte, você está ocupado. Responde curto, mantém sua vida rodando sem girar em torno dela. Ela não entende. E é justamente aí que a mente dela começa a te perseguir mentalmente. E quando ela está nesse estado, faminta pela próxima subida da montanha-russa, você entra com o próximo elemento, o mais raro de todos, o código da escassez. É aqui que você deixa
deixa de ser apenas atraente e passa a ser um prêmio quase inalcançável. O código da escassez. Escassez não é ausência total, é presença medida. É o que acontece quando algo é visto como valioso, justamente porque não está disponível para qualquer um a qualquer momento. E no jogo da atração, isso é uma arma silenciosa, mas devastadora. Na natureza, tudo que é raro é mais disputado. Pedras preciosas, territórios férteis, fontes de água em desertos, todos esses recursos provocam competição e desejo. O cérebro humano, moldado por milhões de anos de evolução, reage da mesma forma a pessoas que demonstram alto valor social e seletividade. Quando você não está sempre acessível, quando escolhe com cuidado onde, como e com quem investe seu tempo, transmite um sinal claro: eu sou o prêmio. Esse posicionamento, combinado com os momentos intensos que falamos no capítulo anterior, cria um paradoxo irresistível. Ela sente que está cada vez mais envolvida, mas ao mesmo tempo não consegue te possuir completamente. O segredo aqui é evitar dois erros fatais: escassez artificial demais, sumir por longos períodos sem motivo, criando essa impressão de desinteresse, disponibilidade excessiva, estar sempre pronto, anulando a tensão que sustenta a atração. A escassez inteligente é estratégica. Você aparece em momentos de alto impacto, oferece interações memoráveis e depois retorna para a sua vida, como um filme incrível que só terá continuação na próxima temporada. E quando ela percebe que não pode simplesmente ter sua atenção sob demanda, começa a trabalhar para conquistá-la. Nesse ponto, o jogo já mudou. Ela passa de observadora a investidora emocional. E é exatamente nessa fase que entra o próximo estágio, a ancoragem emocional, onde você cria memórias tão fortes que qualquer coisa, até um simples cheiro, pode trazer você de volta à mente dela. Ancoragem emocional. Você já sentiu um cheiro e, de repente, foi transportado para um momento específico do passado? Uma música que começa a tocar e, sem perceber, você revive uma emoção antiga? Isso é ancoragem emocional. E quando aplicada na atração, transforma momentos comuns em gatilhos irresistíveis. A mente feminina é altamente sensível a detalhes sensoriais. O tom da sua voz em uma conversa profunda, o toque firme no momento certo, até o lugar onde vocês estiveram juntos, tudo isso pode se tornar um atalho direto para a emoção que ela sentiu na sua presença. E aqui está o truque. Não é só o que você faz, mas o contexto emocional em que você faz. Se você cria momentos marcantes, como uma conversa intensa sob a chuva, uma piada interna compartilhada só entre vocês, ou até um silêncio confortável enquanto olham para a cidade, o cérebro dela registra tudo isso junto com você como fonte daquela sensação. Com o tempo, qualquer estímulo parecido dispara a lembrança, e com ela, a saudade. Na psicologia, isso se chama condicionamento associativo. É o mesmo princípio que faz alguém salivar só de pensar no cheiro de pão fresco. A emoção e o estímulo se misturam até se tornarem inseparáveis. O homem comum cria interações rasas e esquecíveis. O homem que entende ancoragem emocional constrói marcos na memória dela, de forma que até o mundo ao redor colabore para que ela pense em você. E quando essa ligação está estabelecida, chegamos ao ponto mais perigoso, o ponto sem volta, o estágio em que a atração vira obsessão e onde ela não está mais no controle do próprio pensamento. O ponto sem volta. Até aqui, tudo foi construção. O primeiro gole despertou curiosidade. A montanha-russa criou intensidade. A escassez fez você parecer raro. A ancoragem emocional gravou você na mente dela. Mas agora chegamos ao estágio onde a lógica já não importa. No ponto sem volta, a química cerebral dela está completamente moldada pela sua presença. É aqui que o desejo se mistura com necessidade. Cada ausência sua provoca um vazio que ela tenta preencher, mas só você consegue. Neurologicamente, isso acontece porque o sistema límbico, a parte do cérebro responsável pelas emoções e pelo prazer, já associou você a altos picos de dopamina e oxitocina. Essas substâncias não pedem por favor para serem liberadas. Elas exigem. E quando não vêm, geram inquietação,
ansiedade e uma busca ativa pela fonte. Você vai perceber sinais claros. Ela começa a procurar pretextos para falar com você, envia mensagens sem motivo aparente ou menciona casualmente lembranças de vocês, tudo como uma forma de se reconectar. Nesse estágio, o jogo está no seu campo e é você quem decide o ritmo, o nível de entrega e até se essa ligação vai se aprofundar ou se dissolver. Mas atenção, com grande poder vem grande responsabilidade emocional. Usar esse estado para manipulação barata ou ego inflado pode até trazer resultados imediatos, mas cria riscos e desgastes no longo prazo. O verdadeiro mestre da atração sabe administrar o ponto sem volta para criar conexão duradoura, não apenas controle momentâneo. E agora que você entende o mecanismo, vamos fechar este vídeo voltando àquela cena inicial, porque lá estava escondido o segredo que poucos homens percebem. Volte comigo para aquela noite no bar, você encostado na bancada, rindo de algo que um amigo disse. Ela, a alguns metros, com o copo na mão, ainda olhando na sua direção. Agora você entende que não foi sorte, foi o primeiro gole acontecendo diante dos olhos dela. Você sabe que, dali em diante, cada interação sua foi como mais uma dose. O pico e a queda da montanha-russa, a escassez calculada, os momentos que ficaram gravados na memória dela e, finalmente, o ponto sem volta, onde você se tornou parte da química do próprio corpo dela. A maioria dos homens nunca vai perceber esses mecanismos. Eles acreditam que tudo é espontâneo, que a atração é questão de destino ou de sorte, mas você já não é mais um homem comum. Você viu o que está por trás do desejo e agora pode decidir quando e como criar esse efeito. E eu deixo uma pergunta para você refletir e responder nos comentários. Você quer apenas ser lembrado ou quer ser impossível de esquecer? Porque a diferença entre um e outro não é talento nem aparência, é estratégia. E agora você tem a estratégia nas mãos.